dois irmãos, bom, porque eu tenho um assunto a tratar com a igreja, através da palavra do Senhor Jesus. O que eu vou falar aqui, irmão, ela está em toda área da nossa vida. E se a gente não souber, a gente pode trazer problemas seríssimos para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho hoje, irmão, sobre essa palavra, que ela tem ela jamais pode sair da nossa vida, que é a questão sobre o administrar. Essa é uma palavra que ela está em todas as áreas da nossa vida. Essa palavra ela está em relação de uma mãe para o filho, de um pai para o filho. Ela está no seu trabalho, ela está na rua, ela tem que estar em nós, ela está dentro do lar, administrar o lar, administrar o esposo administrar a esposa, os filhos. Se você tem um animal, você tem que saber administrar ele. Então, irmão, vamos ver, administrar a sua vida espiritual com Deus. Então, essa palavra se encontra hoje em Gálatas, capítulo 5. Eu pedi um assunto um pouquinho extenso, irmão. Todas as vezes aqui eu trago só um assunto pela metade. Tá? Eu trago o assunto pela metade. Vou tentar falar uma coisa aqui, isso é muito importante, irmão. Isso faz parte. Então, sabe a sua? Obrigado, professor Xavier. Bem-vindo. Então, irmão, vamos lá. Preste atenção um pouquinho aqui. Gálatas capítulo 5. Isso aqui faz parte da sua vida, tá? Da nossa vida. Observa bem, irmão. Para você entender um pouco. É por isso que muitas das vezes a nossa vida está sendo levada de qualquer maneira. Achando que isso não tem importância. Se você é contratado para fazer um trabalho, você não souber administrar aquele trabalho, você é mandado embora, porque você não soube conduzir aquele trabalho. Então vamos lá, irmão. Quando a gente usa essa palavra administrar, eu quero dizer o que essa palavra tem. Ela tem algo. Ela te coloca numa posição. Qual é essa posição? Para você entender melhor, essa palavra administrar, ela quer dizer atuar como administrador. Então, eu tenho que atuar como administrador. Por exemplo, existe hoje um pai e uma mãe, quer dizer, eu que vou educar, administrar o filho da Camila e do Anderson. É ele, como pai e mãe, que tem que atuar como administrador sobre os filhos. E não deixar a inversão de valores tentar roubar isso. Saber que o pai manda no filho. E o filho obedece. Essa é a regra de uma administração de uma casa. Só que hoje, quem manda nos filhos, quem manda nos pais, é quem? Os filhos. Os filhos que ditam a ordem. É ele que administra. Então, quando eu chego numa posição que eu venho de atuar como administrador, eu que tenho que estar ali administrando, eu passo isso para outra pessoa. É aquela questão lá em Tiago, capítulo 4, 7. O que está escrito lá, pastor André? Lê, cara, o que está escrito lá? É uma administração aí. É atuar como administrador. Capítulo 4, 7. O que está escrito aí? Sujeitar o quê? A Deus. E o depois do resto é o quê? Ao diabo. Então, ele está dizendo aqui, ó. Você tem que ser um administrador disso. Saber que o Senhor é o meu Senhor e eu estou submisso a Ele. Mas o diabo
porque ele vai fugir de mim. Então vamos aqui, irmão, olha só, em Gálatas, capítulo 5, verso 16, está escrito assim, olha. Gálatas, capítulo 5, diz assim, olha, as obras da carne e os frutos do Espírito. Diz assim, olha, digo porém, é como se, eu vejo aí um conselho de Paulo aos Gálatas, dizendo assim, ó, digo, olha, eu quero falar contigo, mas não faz isso. Se você fizer isso, vai se prejudicar. Então é um conselho. Então está dizendo assim, ó, digo, porém, andai em quê? Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis o desejo de quê? Da carne. Andai em espírito, que a gente não vai cumprir o desejo da natureza carnal. Então, porque quando a gente se atua como administrador, quem manda é você. Só que tem um problema, como a gente não atua como administrador, nesse quesito, a gente deixa por quê? A gente vai fazer, o Espírito Santo vai me ajudar. Só que se a carne, em todo momento que a minha carne desejar, eu vou satisfazer o desejo dela, vai chegar um ponto que o Espírito Santo não vai conseguir fazer essa atuação. Ele não vai conseguir nos ajudar. É por isso que muitos de nós estamos afundando nisso aí. Vem o desejo, a gente vai lá, sente. Presta bem atenção, irmão. Tu já pensou, se nós, como cristãos, a forma que nós agradamos a nossa natureza carnal, a gente agradasse Cristo? Todos os desejos de Cristo em nossa vida, a gente fosse lá e fizesse, realizasse com o Senhor, como a gente realiza o nosso desejo da carne, por falta de quê? Atuar como administrador, irmão. Ser você quem comanda. Lógico que o Espírito Santo ele vai nos ajudar, mas nós temos que também dizer o quê? Não. Observa bem. Se não administrarmos, irmão, se nós não andarmos em espírito, nós simplesmente vai fazer aquilo que a minha natureza carnal deseja. Três coisas interessantes nessa questão aqui. Aí ele vem dizer assim, olha, eu vou falar as três coisas importantes. Ele vem dizer assim no 17, porque a carne cobiça contra quem? E o espírito contra o quê? E eles se opõem um ao outro, para que não façais o quê? Quereis. Olha lá. Um querendo tomar aí o Espírito Santo e a carne. É como se a gente fizesse assim, né? A gente pegasse, já viu aquele tipo de pessoa que ele cria uma situação, joga a pessoa no fogo e fica de braço cruzado olhando? E eu fui o causador disso tudo, mas o indivíduo que está lá, ó, é mais ou menos o que a gente faz com a pessoa do Espírito Santo, porque a gente não entra atuando como onde não. Eu vou administrar a minha natureza carnal. Porque quando a minha carne começar a pular dentro de mim, ela começar a dizer, eu tenho que dizer para você, não. Não. Porque se eu não fizer isso, irmão, eu vou me ver em situações muito difíceis. Observa bem. Olha só, aí vem dizer assim, olha, no 18, mas sois guiados por quê? Não está debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestadas, as quais são o quê? Presta atenção numa coisa aqui, irmão. Aqui tem duas coisas aqui. Tem isso aqui, olha. Aqui dentro desses versículos que nós vamos ler, ela tem ação, ela tem sentimento e tem palavras. Você vai entender mais ou menos isso. Aí vem dizer assim, o que é, irmão? Deixa eu botar aqui. O que é uma prostituição? O que é uma prostituição? O que é uma prostituição? Ela pode ser vista como uma prostituição que leva ao adultério. O que significa? O adultério significa o divórcio, porque quando se cria uma prostituição, automaticamente o divórcio ele vai ganhar
foro, ele vai ganhar força pelo relacionamento e criar uma constituição. Aí depois vem, significa a fornicação, significa o meretriz, que é uma pessoa, um homem, uma mulher que está na prostituição. E o que mais, irmão? Significa métodos, né? Que com certeza o Senhor, métodos que o Senhor não se agrada. Então, quando a gente fala de prostituição, a gente fala de quê? De ação. Por que hoje, de repente, eu me encaminho para uma prostituição? Porque simplesmente eu não estou atuando como um administrador. Eu estou simplesmente fazendo o quê? Eu estou cedendo a isso. Porque a minha natureza, ela deseja, a minha natureza, ela quer, a minha natureza, ela pede. O que eu faço? Eu vou lá. Mas a Bíblia nos relata que, porque aqueles que cometem prostituição, não, essa passagem daqui, não herdará o reino dos céus. Porque muitas das vezes a gente fala, não, foi sem querer, eu traí minha esposa, eu fiz. Não, simplesmente você deixou a carne como ela fez. Deixou ela fazer, e muitas das vezes a gente só quer satisfazer a carne. Por que Deus condena o pecado da carne? Simplesmente nós queremos agradar mais a natureza humana do que agradar o Criador. O povo lá fora, ele não vai atuar como administrador, porque eles não nasceram de novo, eles não têm a palavra, eles não têm o espírito da verdade, eles não têm um consolador. Então, como eles vão atuar administrando esse quesito? Perceber que a carne está pulando para fora, perceber que a carne está querendo alguma coisa, perceber que a carne está desejando alguma coisa. Então, ele não vai perceber, ele vai simplesmente, ele vai fazer e vai achar que aquilo simplesmente é maravilhoso, vai dizer assim, eu passei uma noite maravilhosa de prostituição. Aquilo talvez seja um troféu para ele, ou para qualquer tipo de pessoa. Só que isso traz consequências tremendas, irmão. A gente não pode deixar a nossa vida simplesmente, o Espírito Santo, a Bíblia está escrito que ele é o meu ajudador. Sim, ele é o nosso ajudador. Mas aonde entra eu com cuidado com a minha vida espiritual? Aonde entra eu administrando a minha vida? Aonde entra eu administrando o meu relacionamento com Deus? Aonde entra eu administrando a minha comunhão com o Senhor? Aonde entra eu administrando, atuando, controlando os meus desejos? Aí simplesmente, nessa ação de prostituição, eu vou ter um título. Ou eu posso ter um título de adultério, ou eu posso ter um título de, como diz muito aí, né? Porque a prostituição só vale para a mulher, não vale para o homem, né? Hoje muitas vezes é só se relata, se prostituta, mas o homem também é a mesma coisa. Então nós podemos ter esse título, irmão. E simplesmente é como se fosse uma batalha que o Espírito Santo perdeu. Porque ele tentou, nós não administramos a nossa vida, porque não andamos em quê? Em espírito. Por que acontece as duas coisas na nossa vida, irmão? A primeira coisa que muitas das vezes a gente quer acusar, sabe quem é? Quer acusar o diabo. Aí ele fala assim, eu não fiz nada. Vou dar um exemplo. Davi, quando viu lá aquela mulher bonita, o que ele fez ali? Ele atuou como administrador, sabendo que a cara dele estava ali desejando aquela mulher, e ele simplesmente se deixou levar. Olha o problema que aquela carne, por não administrar, colocou ele. Isso pode acontecer na nossa vida. Que situação que nós entramos. É por isso que muitas das vezes nós vemos crente cair ali. Aparentemente você olha para aquela pessoa está bonita. Mas ele esqueceu de fazer uma coisa.
de ser o administrador da sua vida espiritual. Porque hoje os crentes é assim, está na mão de Deus. Não é o que acontece hoje? Tudo está na mão de Deus. Brigou com a vizinha, vou entregar a vizinha na mão de Deus. Brigou com o patrão, eu vou entregar o patrão na mão de Deus. Discutiu com a pessoa na rua, eu vou entregar aquela pessoa. Tudo é na mão de Deus, irmão. Mas esqueceu que eu e você temos a responsabilidade de administrar. Porque a graça já foi nos dada, irmão. Cristo já morreu. Cristo já morreu por nós. Quem tem que administrar a graça? Sou eu e você. Se você é contratado para fazer um trabalho, é o patrão que vai fazer por você ou você que vai fazer pelo patrão? E você tem que fazer o quê, irmão? Certo? Né? Qual é a outra aí, irmão? Qual é a outra obra da carne aí? A gente falou de prostituição, não foi? Qual é a outra? Quais são a prostituição? A outra é impureza, não é isso? O que é impureza, irmão? O que é quando ele usa essa aí? Impureza. O que é impureza? Uma pessoa poluída, irmão. É por isso que nós temos que tomar cuidado, a gente manter contato muito. Você passar por uma pessoa, por uma bom dia, boa tarde, que Deus venha te abençoar a tua vida. Você manter contato ali com aquela pessoa ali, direto com uma pessoa poluída. Se ela é poluída, ela vai te poluir também. Ela vai te contaminar. E daqui a pouco, tu está sentindo desejo de falar igual ela fala, de vestir o que ela veste, de beber o que ela veste. Porque aquela pessoa, porque ela se torna uma pessoa impura nos seus atos, ela simplesmente vai te contaminar. É por isso que a Bíblia está escrito o seguinte, ó, as más compensações, ela faz o quê? Ela corrompe, ela te contamina. Aquilo que era bom, ela te corrompeu, você já não pratica mais aquilo que era bom. Porque você está todo dia ali com uma pessoa impura, ela não tem o que está falando, ela sabe o que, falando, sabe o que, daqui a pouco, ó. Sabe o que você tem que fazer? Não manter contato com essas pessoas. A palavra diz que nós temos que fazer o teste aqui, nós temos que fazer o quê? Fugir da aparência do. Porque muitas das vezes a gente pensa que mal é aquilo não. Às vezes você encontra uma pessoa na rua, porque tem muito caráter podre, tem muito caráter deformado. Você está lidando com uma pessoa, aquela pessoa está com maldade com tudo, porque aquela pessoa é uma pessoa poluída. Porque quando uma pessoa poluída, ela não vê nada errado, para ela tudo está certo. Ah, fulano é bacana. É bacana, porque tudo no princípio é flores. Quando a gente começa a desenvolver, daqui a pouquinho vem o resultado. Ah, porque o fulano não presta, fulano é seu lado. Você simplesmente ligou de corpo alto pessoa. Qual é a outra palavra, irmão? Lascívia. Lascívia. O que é isso? Pastor Lei, o que é lascívia? O que é lascívia? Uma das coisas que está hoje nas igrejas é isso. A lascívia. Você está de oração ali? Quando ele se sente lascívio, irmão, assim significa propenso à luxúria e à sensualidade. Isso não é só para mulher não, irmão. Isso é para homem também, hein? Tem que prestar atenção nisso. Às vezes nós olhamos, vamos falar bem claro, às vezes a gente olha para certos irmãos, a calcinha apertadinha, com aquele volume na frente, as irmãs, isso é sensualidade, irmão. E ele acha bonitinho, todo apertadinho. Isso é carne, isso é natureza carnal, luxúria. Tá? Homem,
dono, talvez, para quem não tem conhecimento, acha normal. Acha normal. Acha bonito. Então, irmão, significa pessoas que são propensas à luxúria, à sensualidade, a exageros. Mulheres são homens que compram roupas exageradas. Significa um caráter massivo. Aí você vai falar, fulano, sabe quem que tem hoje? Tem nada a ver. Sabe quem que não tem nada a ver? Porque você não conhece o significado das palavras. Até onde aquela palavra pode te levar. Ali você vai fazer um comentário, não tem nada a ver. Bom, nós temos que entender que nós somos servos do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor me tirou daquele mundo lá, não foi para isso, porque aqui dentro eu não tenho que me amostrar para ninguém. Eu tenho que entender que esse corpo aqui, ele só pertence a duas pessoas. Quais essas duas pessoas? Hã? O meu corpo. Camila, o teu corpo pertence a quantas pessoas? Quais são essas pessoas? Aí, vem a varoa, né? O culto, botando uma roupa apertada. O camarada olha assim, já sabe até a ponta da parte de baixo. E vai falar alguma coisa? O pastor não sabe de nada, não sabe é tudo, porque você não conhece a profundidade da palavra. Acha que está abafando. Simplesmente, irmão, eu estou dando legalidade para a minha carne atuar e estou entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não consegue convencer mais essas pessoas, porque ela agrada tanta natureza carnal que ela acha aquilo ali totalmente. É por isso que você vê crente hoje, irmão. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas para esclarecer, fraco. Mas a natureza carnal, ela é forte como Sansão. Porque na realidade, não é guiado pelo Espírito. Não consegue administrar a sua vida. Não consegue administrar a comunhão com Deus. Não consegue administrar uma oração. Não consegue administrar uma palavra. Aonde a gente vai parar? Qual é a outra, irmão? É que a hora passa. Qual é a outra palavra? Aí vem o quê? A idolatria. Feitiçaria? Não, vem a idolatria agora, né? O que é idolatria? Hã? A gente entendemos que idolatria é aquela que o camarada se prostra diante de uma estátua, é isso? É uma idolatria? É. Mas qual são as outras idolatrias? Que é a carne. Ela gosta. Vamos lá. Idolatria é culto que se presta aos ídolos. Não é isso que significa? Amor excessivo. Idolatria é um amor excessivo. Está entendendo? Significa uma admiração exagerada. Porque tem tempo, não estou dizendo quando eu falo tempo, significa exageração, em geral. Porque muitas vezes tem idolatria de irmão para pastor. A palavra me dá uma ordem, uma autorização para dar honra a quem tem. Só que muitas vezes estão dando honra ao indivíduo que não tem honra. E existe ali uma admiração, uma idolatria, um amor exagerado, uma admiração. Olha, o fulano é uma bênção. Rapaz, é demais. Aí a pergunta é,
O Jesus dele é diferente do seu? Uma bênção. Aquela irmã, sai, ela faz cuspir fogo do céu. Daqui a pouco vem ela. Aí vem ela, aí vem ele. Não sabe o que aconteceu. Aquela irmã, aquele irmão, que era uma pedra, não pensa nada, gente. Eu não posso dizer que eu não posso deixar na honra a um irmão. Como é que a gente vai dar honra? A Bíblia é ordem. Na honra não tem honra. Só que hoje está um exagero tão grande. Quer ver um exemplo? Quando é um culto normal, assim, como o nosso, mas ninguém vem. Chama um cantor, uma cantora, bota lá, nota. Chama da mídia, vai lá anotar. Cuidado, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes não é real, nós estamos em pecado. A gente não sabe. A carne está atuando. É ela que manda, é ela que administra. É ela que conduz. Porque pelo ponto, Paulo ele diz assim, digo, porém, andar em espírito. Muitas vezes a gente não anda. Se eu não ando em espírito, como é que eu vou dizer não para a minha natureza carnal? Se eu não ando em espírito, como é que eu vou ter desejo de Deus? Como é que eu vou ter desejo das coisas do alto? Então, irmão, o negócio é muito sério. A gente não pode deixar a nossa vida ser levada de qualquer maneira. E outra coisa que está acontecendo é a questão da idolatria. É o tal de o irmão veste uma roupa, eu vou vestir também com ele. Aí com ele, por que a gente não consegue ser imitador de Deus? É um tentando idolatrar o outro, aí depois vem a decepção. Aquele amor, idolatria, um amor exagerado, que aquele amor que ele tem aquela pessoa, de colocar aquela pessoa no pedestal, como se aquilo talvez que aquela pessoa tivesse, não fosse assim, ele arrumou, ele que conseguiu com seus méritos. Nós temos que entender, irmão. Nós temos que tomar cuidado com o fogo estranho. Temos que tomar cuidado com o fogo estranho. Nós temos que entender que muitas das vezes, muitos de nós não somos testemunha fiel do Senhor. Muitos de nós não temos o desejo de encontrar o Senhor, ver Ele como Ele é. E naquele grande dia, irmão, que eu creio que esse dia vai chegar. O tempo está chegando. Eu não sei o dia nem a hora, mas muito ranger de dente vai fazer aquele muito arrependimento, vai chegar naquele grande dia. Por estarmos hoje aqui, ser chamado para este lugar, ser chamado para o Evangelho, e muitas das vezes querer viver no Evangelho, satisfazer a sua carne, como se Cristo não existisse em nossa vida. Significa um amor excessivo. Tem pessoas que a Bíblia ela dá uma ordem para que nós amamos nossos filhos. Sim, mas um amor que seja um amor responsável, que seja
seja um amor de compromisso. Só que hoje eu vejo muitas das vezes mulheres, quem mais faz isso é mulher, diz assim: meu filho é minha vida. Tem pessoa que fala assim, pastor? Tem, pastor? Tem mulheres que falam assim? Meu filho é minha vida, irmão. Eu adoro meu filho, irmão. Adoro a minha filha. Clareza dos filhos, amor sim. Tudo que nós fazemos na nossa vida, irmão, tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser com entendimento, para que você não seja para cá e nem para lá, mas que você esteja no centro. Amo meus filhos, mas eu não posso passar para eles a legalidade para eles mandar em mim. Não, é eu que tenho que mandar neles, ordenar eles que eles têm que obedecer. Só que nós estamos vivendo uma questão de valores muito grande. E Jesus disse o quê? E Jesus disse lá, pastor: aquele que amar o pai, a mãe, o filho, marido, mulher, mais do que a mim, não é digno. Não é digno. Eu vejo pessoas hoje sacrificando por filho, mas não tem coragem de sacrificar pelo Senhor. É como dizer assim para Deus: Senhor, os meus filhos são mais importantes do que o Senhor. Sabe quem fez isso? Sacerdote dele. Os filhos faziam o que tinha vontade de fazer, ele não falava nada. E o Senhor só vai chegar a tua hora. E o Senhor falou para ele assim: ó, eu poderia ter honrado você, mas por você ter honrado teus filhos mais do que a mim. Infelizmente nós vivemos uma geração que sacrifica por filho, mas não sacrifica pelo Senhor. Quando se fala em sacrifício, Jesus já morreu, eu sei que Jesus já morreu. Mas aonde fica o meu amor para com Ele? Então, irmão, tem que tomar cuidado para não viver uma idolatria. Sabe o que a geração de crentes de hoje diz? Tem nada a ver. Vai dizer para ele, para aquele grande dia, isso não tinha nada a ver. Qual é a outra, irmão? Qual é a outra? Feitiçaria. O que é feitiçaria? Lógico que nós sabemos que se a gente levar para o lado, né, para aquele lado, sabe que desses tipos de pessoas, eles trabalham com isso, tá? Mas, biblicamente falando, vamos sentar aqui para trazer hoje aqui para nós um pouco. Feitiçaria, irmão, significa a tentativa de contornar a sabedoria e o poder de Deus. É isso? E uma das coisas que, trazendo para nós hoje, a feitiçaria hoje que está atuando na igreja, é qual? É qual, pastor Moreira? Qual é a feitiçaria hoje que atua hoje no meio do povo de Deus, principalmente na igreja moderna de hoje? A rebeldia, irmão. A rebeldia é como pecado de quê? Crente rebelde. Comportamento rebelde.
atitude rebelde. Cuidado, irmão. Para quem a gente pensamos que estamos caminhando para Cristo, nós estamos caminhando a passo largo para o inferno. A palavra é tão clara, diz assim, ó, errais, porque não conheceis o quê? E diz mais em Oséias 4, acho que é verso 6, se eu não me engano, diz assim, o meu povo está sendo o quê? Está sendo destruído, irmão, por falta de quê? E uma das maiores idolatrias hoje, irmão, voltando aqui, para finalizar isso aqui, vou voltar a isso aqui, é hoje você, temos que se colocar como servo do Senhor e servo do Senhor. Eu tenho, como pastor, eu tenho que me colocar numa posição que agrada a Deus, não é ficar imitando o que uma igreja faz, o que o pastor faz, não me interessa, irmão. A ordem é dada para imitar o Senhor e o próprio Paulo. A ordem foi essa. Se o indivíduo falar o contrário do que está escrito, cada um vai dar conta de ser Deus. E aí, irmão, então, uma das maiores feitiçarias que está havendo hoje do povo de Deus é isso, a rebeldia. Aonde se encontra isso? Aonde se encontra isso, pastor Rodrigo? 1 Samuel. Samuel 15. 22, o que está escrito aí? Lá no verso 22. Isso, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura. Verso 23. Porque a rebelião é como o quê? E o confiar é como iniquidade, a idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. O que é uma rebeldia, irmão? Muitas das vezes a gente não aceita conselho e continua insistindo naquilo. Está vendo que aquilo não traz resultado positivo, só negativo, e a gente fica insistindo. É criado dentro de si mesmo uma cadeia. Criar uma cadeia de rebelião dentro de você mesmo. E às vezes olhando para nós assim, achando que Deus está agradando da minha posição, de onde me coloco, mas fico dando uma rebeldia. Até quando que eu vou viver nessas condições? Será que eu vou ter que fazer igual Samuel ali? Chegou para o rei Saul. E logo após ele diz mais, irmão. Então disse Samuel, eu peguei, porquanto tenho ultrapassado o título. Isso é um problema nessa igreja hoje. Em particular, ultrapassar o que foi mandado. Se a Bíblia diz essa palavra, diz assim, ó, vai até ali, eu vou até aqui, vai até o final do tapete, eu vou aqui. Aí eu falo assim, como eu sou atuador, eu deixo a minha natureza carnal, vai falar um pouquinho. Aí depois que vem as consequências, aí ele diz, realmente, eu ultrapassei o título do Senhor. A ordem que o Senhor me deu, eu não fiz, eu fiz o contrário. Não faz o contrário. Faz o que é certo. Mas o certo, que seja de Deus, não aquilo que você acha que é certo para você. Porque nós falamos assim, a gente fala que estamos certos naquilo que eu acho que é certo, aquilo que está me dando vantagem. Mas o certo, o que Deus quer para mim. Uma das maiores loucuras hoje
Sem juízo. Você quando tem um filho que ele não tem juízo, ele te traz problema ou não? Ah? Um filho irresponsável te traz problema ou não? Um filho rebelde te traz problema? Que vai você passar vergonha no meio da rua? Quando te respeitar uma mãe, respeitar um pai, e as pessoas começam a olhar para você assim, ó, olha para a criança e olha para o pai. Aí o que está olhando para você? Ah, ele vai tomar uma atitude com o filho agora. Aí ele não toma atitude. Aí o filho continua fazendo o pai e a mãe passar vergonha. Aí a gente vai assim, ó. Se fosse meu filho, ia falar de um cantinho, dá uma risada nele, amaciada. Você tem que entender o que eu estou te falando, irmão? Tem consequência. Tem consequência. Então, hoje nós vemos que uma feitiçaria, ela tem esse atuante, irmão, na vida de muitos. E muitas das vezes você olha para o irmão e fala assim, o irmão é bênção, pastor. Não, o irmão é um feiticeiro. Aquela irmã é uma feiticeira, porque ela simplesmente vive dando uma rebeldia. E vai achando que está certo, ninguém me muda, ninguém me manda. Eu sou de Deus, sou guiada por Deus. E o testemunho vai assim, ó, comportamento podre, fruto podre. Sou guiado por Deus e o meu testemunho podre. Eu sou guiado por Deus, o meu comportamento podre. Eu sou guiado por Deus, a minha virtude é podre, a minha virtude fede. Eu tenho tantas virtudes que muitas vezes as pessoas falam assim, aquilo ali é irmã mesmo, aquilo ali é o pastor mesmo, é o irmão mesmo. A rebeldia coloca nós em descrédito. Vamos lá, irmão. Minha hora aqui. O que significa inimizade? Pastor André, inimizade é uma obra da carne. Eu disse para vocês que ela tem isso aqui tudo, ela tem uma ação, ela tem sentimento e ela tem palavras. Não é isso? Então vamos lá. O que é uma inimizade, irmão? É uma intriga, né? Observa. É isso mesmo. É uma intriga, é um conflito, é uma oposição a outra pessoa. E muitas das vezes, essa inimizade deseja até o mal da outra pessoa. Eu quero que o fulano caia, eu quero que o fulano se arrepende, eu quero que o fulano tome um prejuízo. E muitas das vezes, irmão, presta atenção. Exatamente. Você está entendendo? Está lidando ali, mas está doido para te arrebentar. Está dentro de você, está ali, mas dentro está cogitando mal. Entendeu como é que é? Porque existe uma indiferença tão grande lá dentro. Fala, cumprimenta, bate nas costas, mas a inimizade está lá dentro, irmão. Porque não sabe se colocar um administrador nesse quesito. Não vou entrar em inimizade com ninguém. Essa obra da carne não pode estar na minha vida. Às vezes a gente foge para evitar de problema, sim. A gente, porque a Bíblia dá uma ordem, fugir da aparência do mal. Vou dar um exemplo. O indivíduo tem um mau caráter, tem um mau comportamento, a atitude daquela pessoa não é uma atitude bacana, a atitude daquela pessoa pode te colocar você numa situação tremenda, a atitude daquela pessoa pode te levar à morte, porque simplesmente você estava com ele. Quantos morrem? Por que mataram fulano?
fulano estava lá no meio do fulano, e o fulano tem uma conduta que não é uma conduta bonita, é uma conduta podre. Aí chegou o anjo da morte, que era para levar o indivíduo que tinha uma conduta, levou também, porque o outro estava ali no meio, trocando uma ideia com quem não deveria tocar. Queima de arco. Aquela irmãzinha, aquela minha amiga é tão bacana, mas ela tem prostituição, ela está no adultério, mas eu estou coladinho com ela, sou assim, juntinho. Aí está lá, a irmãzinha do lado daquela que começa a dar música. Aí eu falei, pastor, mas se ela estiver pregando, pode estar pregando, mas não convivendo o dia a dia lá. Fazendo daquilo um hábito. Atrás no portãozinho, aí eu vou dar uma paradinha para trocar uma ideia. Uma ideinha só. Cuidado. É a nossa vida. É a nossa vida com Deus. E a nossa conduta com o crente, com quem é Deus, diz que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunho, que nós devemos administrar isso, e nós devemos deixar tanto embaraço como o pecado. Agora, se eu não for administrador, eu não vou saber atuar, deixar o pecado e deixar o quê? O embaraço. E uma das coisas que atua hoje na igreja, o que está acontecendo hoje na igreja hoje, é crente embaraçado. A gente não consegue sair. Sabe qual é a desculpa da igreja hoje? O pastor falou, mas eu não entendi. Eu não entendi. Você entendeu, irmão? Missionário, você entendeu alguma coisa? O que o pastor está dizendo? Aí se eu falar assim, você não entendeu não? Mas a data tal, a hora tal. E a todas as nossas obras, irmão, ela vai estar escrita lá. E tudo aquilo que nós falamos também vai estar escrito lá. Vamos aqui, irmão, rapidamente aqui. Se você pegar em Gálatas, capítulo aí, no verso 15, lá no verso 15, é só subir. Você está no 16, vai subir o 15 aí. Gálatas 5 e 15. Olha o que ele diz aí. Dentro dessa questão aí da inimizade. 5 e 15. Só subir o versículo. Olha só. Diz o que aí, pastor André? Se vós, porém, desde antes. Inimizade. Isso é carne. Às vezes a gente olha isso, porque olha aqui, igreja. Sabe por que a gente olha isso? A gente vê assim, eu não sou muito aquele não. Às vezes a gente olha isso como se fosse uma coisa normal. Mas é simplesmente atuar na natureza carnal, atuando, e nós damos legalidade a ela para ela conservar isso dentro do nosso ser. E muitas vezes a gente vai querendo uma raiva do irmão, vai querendo uma raiva do irmão, vai querendo isso, vai querendo aquilo. Não, isso nos contamina. Está no vídeo. Está no? Não entendi, Diaco. Está no vídeo, está no vídeo. 5 vídeos. Isso. Na ira. No segundo vídeo, nós estamos aonde? Nós paramos aonde? Está
ofensa. Por quê? Porque se a gente permitir que aquela ofensa tenha legalidade em nossas vidas, ela vai fazer um estrago, ela vai te contaminar. Tu vai passar o dia todo com teu colega de trabalho, tu vai de repente criar um conflito com o teu marido, o marido vai criar um conflito com a mulher, porque simplesmente deixou aquela palavra nos contaminar. E nós vamos se alimentando isso. E vamos lá, irmão, nós paramos aqui, minha hora aqui, irmão. Nós paramos na inimizade, né? O que significa isso? Inimizade é aquilo, é discussão e uma polêmica. Muita gente quer uma polêmica desnecessária. Assunto desnecessário. É por isso que a palavra está escrita lá, é o Senhor encontra esses debates, certos assuntos que, de vez de trazer edificação, não traz muitos problemas. Não vai trazer resultado. A gente tem que tomar muito cuidado sobre essas questões. Às vezes gera conversas e aquela conversa ela vai gerar algo dentro de nós. Dentro. Inimizade. Porque nós temos que entender, irmão, que cada um de nós vai dar conta de Deus. Cada um de nós vai dar conta de Deus. Não adianta eu querer ser melhor de quem é. Eu vou dar conta das minhas atitudes, do meu comportamento, daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino, aquilo que eu aplico na minha vida. Vou dar conta. As minhas inércias. Aquela questão da pessoa ser desgastada espiritualmente, aquela pessoa que não tem cuidado com as coisas. Por quê? Sabe por que vai dar conta? Porque Deus está no presente. Deus, o Senhor, despiu da sua glória e morreu para nos dar um presente, que é o quê? A salvação. Está lá em Efésios. Agora, se você pegar aqui em Efésios, passar por um pouquinho, hoje eu estou quase terminando, um pouquinho da frente, porque tem muita coisa, depois eu termino isso. Olha só, irmão, aí em Efésios capítulo 2, deixa eu dizer, a salvação ela vem pela graça. Olha só como é que era a nossa vida lá no passado. Diz assim, olha, e vós vivificou, é só passar mais da frente, Gálatas e Efésios 2, capítulo 2. Observa bem. Achou aí, irmão? Ele está no Gálatas. Vai lá frente um pouquinho, passa em frente. 2, diz assim. Não, 2 primeiro. Diz assim, vós vivificou, estando vós aonde? Morto em ofensas e em que novo tempo andar segundo o curso desse quê? Segundo os príncipes da onde? Da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andava nos desejos da onde? Fazer a vontade de quem? Dos pensamentos. Erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Então, isso aqui era um retrato do que nós tínhamos lá fora. Aí agora eu digo que sou o quê? Eu sou crente. Eu batizei. Eu estou na igreja. Tá. Você vai no culto. Você batizou. Mas e aí? Só vive na natureza carnal? Fazendo a vontade da carne? Todos os dias, mas não faz a vontade de Deus. Ouve a tua natureza carnal, mas não ouve a voz de Deus. Certo? Sabe quem está colocando a sua vida? Não sou eu, Henrique, é você. É eu que estou colocando a minha vida. Ouça a minha voz. O que lá dentro, interiormente, ela deseja. Mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo obedecer aquilo que Deus me ordena. Aí eu vou dizer, talvez igual Esaú, eu ultrapassei o dito do Senhor que não era para fazer e fiz. Cuidado, irmão, porque quando o leite
pregarem, tem como pregarem de volta. E quando a gente dá mau testemunho, e quando a gente pratica um ato errado, não tem como voltar atrás. Vou essa aí, qual é o próximo que vem aí, irmão? Significa isso aí, pastor Wanderlei? Porfias, o que significa isso? Significa isso? São o quê? São contendas de palavras. Eu disse que tem sentimento, ação e palavra. São contendas. São contendas de palavras. Significa que muitas das vezes, irmão, nós temos que marido e muitas vezes esposa. Às vezes a gente está atuante no confiar dentro de casa, e muitas das vezes a gente não sabe. E muitas das vezes a esposa diz que está certo, o marido diz que está certo, o filho diz que está certo, o crente diz que está certo. E aí? Aonde a gente chega? Aonde a gente vai chegar? Onde a minha vida é sobre contendo de palavra. Quando a gente usa a palavra para edificar, para trazer um entendimento, um assunto que não se explica, muito bom. Só que muitas vezes o indivíduo não quer ouvir, não quer aprender. Ele acha que não tem necessidade. Eu disse que a palavra administrar está atuante em todos os passos da nossa vida. Ela está. Quer ver um exemplo? Eu tenho que administrar os meus olhos. Essa irmã tem que administrar os seus olhos. Por que tem que administrar os olhos? Não é isso? É isso mesmo, né? Você tem que administrar os seus olhos? A gente tem que administrar a nossa vida. A gente tem que administrar a nossa vida. Por que, missionário? Nós temos que administrar a nossa vida. E nós temos que administrar a nossa boca, a nossa língua. Então, irmão, a palavra diz assim, olha, porque nós temos aí, para terminar, nós temos aí, irmãos, um procedimento maligno, porque ele não consegue ser fiel àquilo que ele fala. Ele não consegue cumprir aquilo que ele fala. Nem no comportamento, nem na virtude, nem na sua palavra, porque a palavra diz que a palavra do cristão é sim, não. Então lá em Tiago diz assim, olha, em Tiago diz condenação, em Mateus diz procedência maligna. Não consegue. Muitas vezes não consegue honrar o que ele fala. Se eu não consigo honrar o que eu falo com a minha esposa dentro de casa, ou com o pastor Wanderlei quando ele vai em casa, você acha que eu vou conseguir honrar Deus, irmão? Simples. Eu digo isso, irmão, para que os irmãos tomem cuidado. Isso, se o irmão deseja um dia ver ele como ele é. Eu tenho que começar a administrar a minha vida. Se eu não quero passar vergonha com meus filhos, começa a administrar os filhos. Se eu não quero ser um escândalo, começa a administrar a minha vida. Se eu não quero ser um escândalo no rival, eu começo a administrar o que eu vou ter que falar. Tem um versículo que diz assim, olha, eu tenho que saber o que falo, para não delinquir com a minha boca quem está à volta. Isso aqui, eu talvez
você que não vai dar tempo de terminar. Isso faz parte da nossa vida. Agora, eu deixo isso atuar na minha vida, ou sim, ou não. Ou eu tomo a rédea disso aqui. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencer. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha parte, que é a administrar. Eu tenho que ser o administrador da minha natureza carnal. Tem muitas coisas para falar, irmão. Não vai dar tempo. Não é difícil quando a gente quer se posicionar diante de Deus, mas quando a gente quer levar uma vida de qualquer maneira, tudo se torna difícil. A distância se torna uma barreira. E outras coisas que vai se tornando cada dia difícil. Nessa parte aí vai ficar É bastante coisa, não vai dar para terminar. aí depois que vem o Espírito Santo. É bem distante. Não adianta eu parar correndo. É bom os irmãos se virar com calma, entender um pouco. Vê como é que a gente tem que administrar a nossa vida. Eu já estou aqui encerrando. Observa só. Aqui em Romanos, vamos lá para você ler. Capítulo, se não me engano, capítulo 8, deixa eu ver se está me engano, capítulo 6. Ele diz assim, ó, capítulo 6, Romanos capítulo 6, vamos parar por aí. Vê aí. Que diremos, é isso? Não. Romanos capítulo 6, do verso 17, assim, mas a graça, é isso? Mas graça a Deus, que tendo sido servo de quem? Do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste quê? Entregue. Verso 18, pastor Vanderlei. O Espírito liberta do pecado e nos tornar escravos da justiça. Verso 18, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como ofereceis as Vossos membros, escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. amém, está só aí na 7. Romanos capítulo 6. Vamos aqui, vamos repetir o verso 19. Achou? Romanos, achou ou não? Achou? Não? Romanos 6, capítulo 6, 19. Olha só. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros para servir o que, pastor Vanderlei? A imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servir a Deus, a justiça para a santificação. Então ele está dizendo, ó, administra a tua vida, porque antes nossos membros eram para servir a imundícia, hoje, para quê, pastor? Para a santificação. Então nós temos que ser o administrador dessa nossa vida chamada natureza carnal. Que Deus abençoe a igreja.